Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo hoje é nesse formato um pouco diferente, espero que vocês gostem, né? Por que eu estou fazendo esse vídeo diferente hoje? Porque o assunto dessa vez é bem diferente. Eu e minha esposa estávamos conversando, né, assuntos de casais, que não fala nada de nada, geralmente não fala nada sobre nada, e a gente começou a conversar sobre fitas cassete, né, a nostalgia das fitas. A mãe dela tinha bastante fitas, meu pai tinha um armário cheio de fitas antigas, né, e a gente começou a conversar sobre fitas e me veio a dúvida como é que funcionava a questão do lado A e do lado B da fita. A fita não vira ao contrário, como é que funcionava isso? E eu fui pesquisar sobre a fita e buscar informações sobre essa tecnologia, né? E eu cheguei à conclusão seguinte: tem tanta informação que eu preciso compartilhar essa informação com o público. Eu aqui não vou esgotar o assunto fita cassete, até porque eu não sou conhecedor do assunto, eu não sou expert no assunto, mas eu deixei na descrição um texto com vários links para que você possa acessar e se aprofundar no assunto. Tem inclusive trabalhos acadêmicos que estudantes fizeram, né, que outras pessoas fizeram. Então é bem interessante o material, dê uma olhada, tá? Curtam, compartilhem o vídeo com seus colegas, com as pessoas, porque é um assunto bem interessante e tem muita coisa aqui que eu aposto que você não sabia. Então, né, vamos lá partir para o nosso conhecimento aqui da fita cassete. Nosso primeiro autor que eu vou citar aqui, eu estou pegando aqui a colinha, né, porque o gravador aqui já não aguenta mais, né? O segundo dicionário de termos e expressões da música, de Henrique Altran Dourado, fita cassete é uma fita magnética de gravação de tamanho reduzido, embutida em uma pequena caixa plástica que surgiu comercialmente em meados dos anos de 1960. Então tá aqui, ó. Essa aqui é a fita cassete, né? Segundo a definição, dicionário de termos e expressões da música. Essa aqui é a fita cassete, né? Estamos vendo ela aqui, toda bonita, né? A fitinha tá aqui, ó. Aqui dentro, ó, não sei se vocês conseguem ver, aqui dentro tem a fita magnética, é uma caixa plástica com a fita magnética. Aqui tem um rolo que chama rolo doador e aqui tem outro rolo que chama rolo receptor. Rolo doador, rolo receptor. A fita sai do doador, vai para o receptor e assim pode-se gravar a informação, vai gravar aqui a informação e ler a informação gravada. Ela vem nessa caixinha aqui bonitinha, estojinho, né? Esse estojo aqui, você põe ela aqui dentro aqui. Ó, e ela fica aqui dentro, bonitinho. Deixa ela aqui que mais tarde a gente vai precisar dela de novo. E pessoal, o gravador e leitor de fita cassete é esse camarada aqui, ó. Esse aqui é o gravador e leitor de fita cassete, tá bom? Você coloca a fita aqui dentro, nesse compartimento aqui, que eu não consegui abrir. Ele é bem velhinho, esse aqui é o nosso reprodutor e gravador de fita cassete, tá? Aqui em cima tem, ó, esse botão vermelho aqui é o que faz a gravação da fita. Esse compridinho em volta dele aqui é o que faz a reprodução da fita. Volta, adianta, volta, para, né? Então tá aí o nosso reprodutor de fita cassete. Então vimos a fita, vimos o reprodutor de fita, né? Então, o que de fato é a fita, né? O que é isso, né? A fita. A fita, na verdade, pessoal, é uma linha magnética, é um plástico, um polímero, né, que ele é coberto por uma camada de material magnético. Pode ser óxido de ferro, como outros metais por aí, para fazer essa linha magnética aqui. As fitas, pessoal, elas estão disponíveis em vários formatos. Os mais comuns são os rolos, que é um formato grande, né, como vocês podem ver na imagem. Os cassetes, que são essas fitinhas aqui, né? E os cartuchos, que é o seguinte, é um rolo só. A fita ela sai do rolo, passa pelo cabeçote de leitura ou escrita, e passa pela cabeça de leitura ou escrita e volta para o mesmo rolo, entendeu? Não tem um rolo receptor, um rolo doador. A fita de rolo, que é aquele rolo grande e tal, ela é mais antiga, mas é mais complexa de estar trabalhando com ele, porque você precisa de colocar o rolo na máquina, passar ela pela cabeça de leitura ou gravação e colocar ela em um outro rolo receptor. Então você tem que trabalhar com dois rolos, um doador
um rolo doador e um rolo receptor, e esses rolos e a fita vai passando de um rolo para o outro, e esse é o processo de gravação ou leitura dessa fita, nesse processo dela passar de um rolo para o outro. Então você tem que ter dois rolos, um doador e um receptor, e ela vai passando aí nessa máquina, e é um negócio grande, bem complexo, até tem que ter um cuidado na hora de montar isso, é um negócio bem complicado. Na fita cassete, né, já vem tudo aqui dentro, os dois rolos, então não precisa disso. E o cartucho é um rolo só. A quantidade de informação no cartucho, lógico, é bem menor, né, porque a mesma fita sai do rolo, passa pelo leitor ou gravador e volta para o mesmo rolo, sem uma fita só, não tem rolo receptor nem rolo doador. É bem mais simples, né? E creio eu que caiba muito menos informações. E como é que surgiu a fita cassete, né? A história da fita cassete remonta aí a tempos antigos, né? A primeira fita não era bem uma fita, né? E sim um arame. Por estranho que pareça, foi esse o meio sobre o qual fizeram a gravação magnética pioneira. Então a primeira gravação magnética não foi feita em uma fita magnética, e sim num arame magnético. Esse mecanismo, esse dispositivo, foi inventado por Valdemar Poulsen, assistente técnico da Companhia Telefônica de Copenhague. E ele apresentou essa invenção dele no Salão de Paris em 1900. E chamou, né, essa invenção de telegrafone. Muito legal, né, pessoal? Imagina aí você está utilizando aí um telegrafone. Só que esse arame ele tinha um problema. Conforme ele seria lido ou escrito, ele começava a torcer. E isso distorcia a gravação que era feita nele. Então ficava um negócio meio picado, sem muito sentido, as coisas paravam de fazer sentido, a gravação parava de fazer sentido, ficava um negócio bem bizarro. Então os cientistas, né, contemporâneos lá do Valdemar Poulsen começaram a pesquisar uma forma de melhorar a qualidade da fita, né, melhorar a qualidade desse arame. Depois de Poulsen, né, todo mundo começou a procurar isso. Em 1928, Fritz Pfleumer, de Dresden, na Alemanha, ele apresentou um gravador que usava, em vez de arame, uma fita de papel revestida com aço em pó. Então já não era mais aquele arame, sim um papel que era mais prático de utilizar do que o arame, mas assim, não podia molhar, porque era papel, tinha todo um cuidado que tinha que ter com isso, né? Em 1932, as gigantes alemãs AEG, Telefunken e BASF, que é essa da fita aqui, né? Que é essa da fita aqui, se uniram em 1932 para uma solução definitiva à gravação magnética. Em 1934, a BASF criou a fita como nós conhecemos hoje. Então tá aqui a fita da BASF. Olha para você ver que interessante. A BASF criou a fita magnética, né? Como nós conhecemos hoje. E tá aqui a fita, né, produzida pela BASF. Hoje, no lugar do arame ou do papel, um plástico, né, que na época era recém-inventado, que era ao mesmo tempo resistente, do contrário do papel, e flexível, ao contrário do arame, o poliéster começou a vir como base, né? Então temos a base de poliéster, que é um plástico, e a camada metálica por cima, que faz o arranjo magnético. A fita cassete, essa moça bonitinha aqui, nesse formato, esse formato de fita aqui, ele foi inventado pela neerlandesa Philips e veio para ficar em 1963. Então essa moça aqui, com esse formato aqui, foi inventado pela Philips. A tecnologia em corpo plástico desenvolvida pela Philips virou uma alternativa aos enormes discos de vinil. Então, ao invés de carregar um disco de vinil grande que podia arranhar, tinha que ter todo um cuidado, né, para poder, na agulha ali, para poder ler, para poder gravar, para poder transportar esse disco, criaram então a fita cassete, que facilitava aí esse transporte aí da informação, da música ou do que fosse, né? Porque lembrando que a fita magnética, ela não grava só áudio, tá? Ela pode gravar áudio, vídeo, arquivos de computador, uma série de outras coisas. Então ela serve aí para uma infinidade de processos, de atividades aí que você pode estar usando, né? O mecanismo, no entanto, facilitou o processo de gravação de música de rádio, mas também permitiu que as bandas de garagem, né,
lá no meados dos anos 30, pudesse expandir sua música. Eu grave minha música aqui, eu levo para uma gravadora, a gravadora conhece meu trabalho, ou senão eu reparto a fita na escola com os meus colegas, no meu trabalho, eu vou divulgando o trabalho através de fitas. E as fitas foram importantes também na época da muralha de ferro, né? Da muralha de ferro, da cortina de ferro, que separava, né, o Ocidente do Oriente, né, o Ocidente do Oriente, onde as pessoas trocavam ali fitas nessa cortina de ferro, com músicas do rock, pop rock, punk e várias outras coisas, o underground, e foi assim que foi espalhando aí essa questão das fitas. Como é que é o funcionamento da fita, pessoal? Vocês podem ver aí na imagem, vou deixar uma imagem para vocês dar uma olhada aí. O que acontece com o funcionamento da fita? Vou pegar aqui a colinha, né, porque tá difícil. Para você gravar, né, você fala um áudio, igual a gente está conversando aqui, você fala o áudio, a onda sonora vai ser captada pelo microfone. Esse microfone vai transformar essa onda sonora em sinais eletromagnéticos, em sinais elétricos, né, ou corrente variável. E ele é enviado para o cabeçote de gravação, que é a imagem que você está vendo aí, né, para o cabeçote de gravação. E o cabeçote de gravação consiste em um pequeno eletroímã, que quando a corrente elétrica flui através desse eletroímã, ele gera um campo magnético que varia de acordo com os sinais elétricos, criando assim uma variação magnética. À medida que a fita passa pela cabeça de gravação, a camada magnética da fita é magnetizada de acordo com a variação do campo magnético gerado pelo eletroímã. Isso significa que a fita terá áreas magnetizadas em diferentes polaridades magnéticas, positivas ou negativas, ao longo de sua extensão, dependendo do sinal de áudio. Tipo assim, pessoal, o computador ele lê 0 e 1. Esse vídeo está chegando a você por uma série de zeros e uns. A fita faz isso. Ela pega a onda sonora e transforma aquilo em zeros e uns. Polo positivo ou negativo, 1 ou 0, entendeu? E essa combinação de zeros e uns, positivo e negativo, faz com que o cabeçote consiga, a cabeça, né, de leitura consiga interpretar isso como um som. Como é que faz para ouvir esse som que foi gravado nessa fita magnética dessa forma? A cabeça de leitura, ela lê esse campo magnético, essa configuração magnética, o campo magnético da fita, transforma aquilo em som e sai, né, pelo amplificador. Amplifica aquilo e sai pelo alto-falante como o som que a gente ouve, né, como a voz da pessoa que gravou, como a música ou o som ambiente que está ali gravado naquela fita, né? Então é muito, muito interessante esse sistema aí de gravação da fita. E o mais legal, pessoal, é a questão da linha do lado A e do lado B da fita, né? Porque a fita não vira de cabeça para baixo. O que acontece? A fita funciona como uma rodovia. Tem o lado que vai e o lado que volta, né? Um lado vai e um lado volta. Então, aí, um lado é o lado A, que é onde vai ter as músicas do lado A. Aí você vira a fita, tem o outro lado que está voltando, né? Que tem ali as músicas, outras músicas diferentes aí que você pode estar usando. Então, em resumo, né, a fita magnética funciona armazenando áudio com variações magnéticas na camada magnética da fita. Quando você reproduz a fita, a cabeça de reprodução lê essa variação magnética e as converte de volta em som audível. Entre as décadas de 1970 e 1990, a fita cassete era um dos dois formatos mais consumidos do mundo afora. Uma era a fita, pequenininha, fácil de carregar, e outra o gigantesco vinil, que, igual eu falei, tinha que tomar todos esses cuidados para não arranhar e para não quebrar, porque era frágil e tal. Durante a década de 1980, a popularidade do cassete se manteve com resultados de gravadores portáteis de bolso e dos reprodutores pessoais como o Walkman da Sony. Então, o Walkman, né, da Sony veio para revolucionar aí a questão da fita, porque agora você tinha ali, ao invés de carregar esse monstro aqui, ao invés de levar esse monstro aqui para onde você fosse, você podia carregar aí um dispositivo pouco maior que a própria fita, vamos estar mostrando na imagem aí, você punha no bolso
punha um fone de ouvido e saía escutando a sua música aí para onde você fosse, né? Você podia levar a sua música consigo. Nascia a portabilidade da música, a música portátil. Você pode estar levando aí para onde você quiser aí a sua música. Com o avanço, né, das tecnologias, né, a gravação da fita foi ficando cada vez melhor, né, a qualidade do som foi ficando cada vez melhor, porque nas primeiras fitas era horrível, era muito ruim, mas com o passar do tempo a qualidade foi melhorando, né? E aí essa fita foi, né, a fita foi evoluindo com o passar do tempo. Só que chegou uma época, pessoal, em meados de 2001, né, na década de 2000, a fita começou a cair em declínio. Em 2001, as fitas cassetes constituíam somente 4% do total de músicas vendidas nos Estados Unidos, mas ainda vendia muita fita virgem, né? E com o passar do tempo vieram as novas tecnologias, MP3, o CD ficou mais acessível, vieram os pendrives, né? Hoje em dia temos streaming, nuvem, uma série de mecanismos de armazenamento de música e informações, e então as fitas caíram em desuso, né? Hoje as pessoas raramente usam fita cassete para ouvir música. Apenas aquelas pessoas nostálgicas, né, que querem trazer de volta a nostalgia da fita, ou aquelas pessoas que gostam de fazer gravações em fita para ouvirem ou levarem, né, para os toca-fitas. Hoje em dia acho que nem tem tanto toca-fita assim comercializado. Algumas empresas utilizam fitas magnéticas para gravação de informação, fazer backup de computador. Então assim, tá ali, né? Ainda existe fita magnética, elas são utilizadas, né? Mas são cada vez mais raras, porque estão dando lugar aí a novas tecnologias mais avançadas, mais modernas, com melhor qualidade de som, imagem, né? E de armazenamento para informações mais confiáveis, né? Porque a fita cassete ela é confiável, mas ela pode estragar, né? A fita pode arrebentar, pode enrolar a fita, dá uma série de problemas aí. Hoje eles estão criando aí tecnologias mais confiáveis, mais assertivas aí, que estão substituindo a fita. Espero que vocês tenham gostado deste formato de vídeo diferente, né? Agradecer aí a minha esposa, que foi a musa inspiradora para esse vídeo. Um beijão, minha amada e querida esposa, que me inspira tanto a fazer esse tipo de vídeo. Uma camisa aí, vocês estão vendo, né? Ela me deu essa camisa aqui da música. Agradecer aí a Hilda, que emprestou aqui o toca-fitas, né? E a fita que ela me emprestou também, que ela falou que isso aqui é um tesouro. Essa fita tem 27 anos. Então, um grande abraço aí, Hilda. Muito obrigado pela colaboração. Obrigado a vocês por terem assistido até aqui. Peço que curtam, compartilhem esse vídeo, espalhem para o máximo de pessoas que vocês puderem, para matar a saudade, né, da fita, para contar essa história bonita, que eu acho que é uma história muito bonita.